conferida no programa de hoje, nos outros programas, na nossa grade de programação, que é muito extensa. Temos o Beiru Esporte, nós temos o Prata da Casa e tem o Fala Beiru, que está aqui com você. Para você que nos acompanha pelas caixas locadas em toda a região do Cabula, meu bom dia. Que chuvinha gostosa para continuar embaixo da cama, hein? Então, todo aquecido, quentinho assistindo a gente, mas a gente tem que trabalhar porque dia de sexta-feira, meu filho, a gente não para. Hoje temos um grande amigo, um grande cara que tem a representatividade, corre em suas veias, o Beiru também com ele. Rafael Manga, filho de Oxóssi e de Exu, comunicador, habilitado em rádio e TV, publicitário, apresentador, influencer e mobilizador cultural. Soteropolitano, raiz, além de militante do movimento negro. Ele tem um currículo extenso aqui. Quem tiver compartilhado a história dele. Meu amigo Rafael, seja muito bem-vindo ao Fala Beiru. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar dialogando aqui com a nossa comunidade, dialogando contigo, com esse programa que já é um sucesso aqui na nossa comunidade. Muito em breve vai invadir toda a Bahia, porque a internet ela é mundial. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, Diego. O prazer é todo nosso, irmão. Acredite, nós ainda estamos aqui quando dialogarmos, né, com a vinda de Linda. A Linda já falou: Ó, você tem que trazer tal pessoa. E ó, não esqueça de Rafael. Rafael é que nem eu, que nem você. É raiz da comunidade, é cria da nossa região. Então, ele também tem que ter a representatividade dele explanada para todos os cantos. Eu falei: não, vamos alinhar direitinho essa agenda. E muito obrigado por estar aqui conosco, tá? É, para aqueles que ainda não te conhecem, vai ser uma satisfação saber da sua história. Então, diga pra gente, diga pro Fala Beiru, quem é Rafael Manga? Olha, eu sou Rafael Manga, um homem negro de 36 anos, nascido no subúrbio ferroviário de Salvador, em Praia Grande, e que desde os 7 anos vim morar aqui na Estrada das Barreiras, no Cabula, já morei em Camaçari. Mas eu costumo dizer que eu sou um homem negro de candomblé, pai de uma menina de 36 anos, publicitário de formação, com habilitação em rádio e TV. Eu sou uma cria também dos blocos afro especial do Olodum, onde eu sou conselheiro do Olodum. Sou um ativista do movimento negro, também do movimento cultural, um incentivador do trabalho comunitário. E eu sou essa pessoa aqui que está sempre em movimento, em constante, acreditando na vida e nas pessoas, sobretudo no fazer em comunidade, em coletivo. Sou também militante do Partido dos Trabalhadores, filiado também na Secretaria de Combate ao Racismo. E é isso, eu sou essa pessoa. Que história maravilhosa, velho. Eu poderia, o Fala Beiru se estender hoje o dia E estou inteiro pra gente também contar. lotado na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Máximo, máximo. É uma trajetória de degraus, né, que você foi construindo e nos orgulha hoje onde você está. E lhe digo, o céu ainda é o limite para você, viu? Assim A seja. gente não tem limitações para os nossos sonhos, né? Às vezes a gente Com até se certeza. surpreende porque não é um sonho e chega à nossa porta, né? A oportunidade de traçar e desenvolver algo. Mas me diga, quando inicia a sua trajetória sociocultural? Olha, o social sempre esteve muito presente na minha vida, porque eu comecei observando meus familiares fazer festas lá em Praia Grande, no subúrbio ferroviário, encabeçado por minha tia Mônica, junto com os meus tios. Meu pai também biológico, fazia muito evento, quadrilha junina. Então eu cresci vendo essas coisas, né? Quando eu vim morar no Cabula, já tinha os meus primos que participavam de gincana, que tinham um envolvimento muito grande com a Igreja Católica. Durante eu fiz parte do muito tempo da comunidade Volta do Senhor. Tinha time de futebol, apesar de não jogar nada, mas tinha time de futebol. E aí, essa vivência com minha família, com os meus pais, essa vivência na comunidade, da importância de atribuir a várias pessoas, me levou também para este caminho, quando aos 9 anos eu fui na minha primeira festa no meu bairro, que era a Queima de Judas, que é essa festa que eu faço na Páscoa aí, que foram ganhando vários incrementos com o passar do tempo, né? Aos 14 anos, eu fui convidado por Itaquaraci Silvestre, um grande amigo que abriu as portas do Olodum para mim, para defender uma música no Festival de Música e Arte do Olodum, que é o FEMADUM. Na época era o FEMADUMzinho, onde eu comecei ali também a compor, a escrever. Já tinha essa vida social no meu bairro, na comunidade. E após essa minha ida para
a escola, o Festival de Música e Arte do Lodum. Eu fui convidado para fazer parte da escola Lodum. Tinha ali uns 13, 14 anos. Onde eu tô no Lodum até hoje, passei por vários lugares. Em paralelo a isso também, tive uma passagem pela UNEB como estagiário também, uma universidade potente, que é muito próxima da nossa comunidade, é uma incentivadora das ações culturais aqui em Salvador. Na Bahia, sobretudo, a Multicampia da UNEB tem essa premissa de estar dialogando com a comunidade, e estava ali. Então ali eu começava também minha militância política ali, com algumas figuras do movimento estudantil, e começava ali você ter uma dimensão dessa formação social, mas também política. E também na escola Lodum é ali que você começa a ter uma dimensão mais aprofundada sobre a importante dos princípios de Ujamaa, de comunidade, de negritude, de entender o que é que você pode fazer, que você pode sonhar. A escola Lodum tem esse pilar fundamental na vida dos jovens que passam por ali. Porque ali você convive com pessoas que são referências para muita gente, João Jorge, Lulu Araújo, Marcelo Gentil. A gente conviveu, teve de perto Abdias de Nascimento, a gente teve de perto a professora Ivete Sacramento, e várias pessoas que estavam ali, que muitas vezes se despia do seu cargo de poder, né? Aquela pessoa que estava ali perto com você, conversando com você, dialogando, contando histórias que muitas vezes a história não nos conta, através de música, através de cultura, através de arte. Ele foi formando e me lapidando para esse processo, para esse entendimento, né? De crítica, de pensamento de que o quanto o racismo não tirou as coisas, desse letramento racial, que é o que chamam hoje, mas que os blocos afro já vêm fazendo durante muito tempo. Então, foi uma gama de várias possibilidades que me deu essa formação de hoje eu estar aqui. Muito depois, eu também fui uma pessoa que fui do teatro, fiz teatro durante muito tempo, comecei na minha comunidade e depois comecei a fazer teatro também de forma profissionalizada. E em nenhum desses eventos que eu fazia, apesar de já ser militante, já estar no partido há muito tempo, a gente fez uma homenagem à deputada estadual Luísa Maia, que me convidou a fazer parte do seu mandato. Na época ela estava com um projeto de lei anti-baixaria e foi outra pessoa muito importante dessa minha formação, que começou a dar oportunidade de me inserir de forma direta dentro de um mandato, de entender como é que funcionava a política, de entender a coisa. Então começou a aliar, juntar as peças, e ali, com o incentivo do Lodum, com essa militância, com essa toda coisa, me levou a esse nível de formação que eu tenho hoje. Foi ali que eu comecei também a entrar na faculdade, comecei a estudar comunicação, que eles tinham muita dúvida, como muitos jovens têm muita dúvida, mas eu queria uma coisa que unisse a cultura, que unisse a arte, que unisse a criatividade. E neste caminho de muitas dúvidas eu escolhi comunicação, que foi publicidade e propaganda, onde eu sou formado hoje. Depois daí, passei por outros mandatos também, conhecendo as pessoas, evoluindo. Fundei um projeto chamado Catado de Cultura, que tinha essa inquietação de mostrar, tipo Fala Beru, não Sim. da comunidade, mas de Salvador, pessoas que muitas vezes não tinham uma visibilidade. Ali a gente foi se engajando, entendendo, conhecendo pessoas, aproveitando as oportunidades que a vida lhe dá, até que eu fui também convidado a fazer parte do mandato do vereador Luiz Carlos Suíca, que é um cara incrível, que me deu muita oportunidade também, e que me convidou para fazer parte do mandato dele. Nessa comunidade de mandato dele, eu comecei a fazer TV também. Já que tinha começado no catálogo de cultura, já estava Sim. habilitado. Fiz TV Alba, fiz TV Quirimurê e fui fazer a TV Baiana também com ele, de Olho na Cidade, durante 1 ano e meio. Mas ali, além da militância, do anseio pela cultura, pela comunidade, pela comunicação, já era formado. E em seguida também fui fazer o programa Cidade em Movimento, na rádio também, junto com o Suíca, na rádio Nazaré FM à época. E muito depois, já como conselheiro do Olodum, fui convidado por João Jorge para fazer uma parte da formatação da TV Olodum. Já Sim, estava sim. no Olodum, já apresentava um festival, já era conselheiro, já estava ali fazendo muitos trabalhos com o João Jorge, com o Olodum, viajando, aluno da escola, produção cultural, e aí fiquei um tempo na TV Olodum, em paralelo ao mandato de Suíca, ajudando, colaborando, e muito depois, muito em breve, fui convidado pelo secretário Bruno Monteiro a fazer parte da equipe dele. Então, o que é que me forma é uma série de muitos momentos, de muitas oportunidades que foram criadas a partir dos desafios que a vida ia me colocando, né?
A gente que vem de periferia tem um Sim. desafio duplicado, primeiro de se entender enquanto capaz de estar naquele lugar. Mas fui aliando ali aquelas coisas de um pouquinho de cada coisa que eu fui fazendo e que me levou a ter esse entendimento do que é que eu entendo hoje por essa pessoa que tem esse ativismo sociocultural. Máximo, viu, Rafa? Mostra o quanto os seus valores desabrocharam como uma flor, né? E foram provando a sua capacidade de estar ali, te preparando e mostrando a capacidade de evolução, de contribuir a todo esse movimento social que mostrou ser capaz. Sim. Porque as pessoas distorcem muito os movimentos culturais e sociais. Dizem que é bagunça, que é baderna, mas vem pessoas como você, né, que mostram o ao contrário, se formam homens, formam mulheres e mostram delas a capacidade, né? E o quanto isso é, a gente estava conversando aqui antes de começar, o quanto isso é potente, o quanto um movimento social, o quanto os grupos culturais, sobretudo eu sou um defensor assim nato dos blocos afros, sabe, das comunidades, porque esse aglomerado de coisas, de eventos, de participação das igrejas católicas, das igrejas evangélicas, dos terreiros de candomblé, para além da questão religiosa, esse espírito de comunidade formam as pessoas. E ter espaços como esse aqui, que a gente tem a possibilidade de contar como foi a nossa trajetória, nos dá a possibilidade de acreditar que outras pessoas também podem chegar naquele lugar, independente do caminho que seja traçado. Mas que as coisas que muitas vezes a gente da periferia, a gente não tem um planejamento do que a gente vai querer ser. As Sim. coisas vão acontecendo na vida e é você que faz a dinâmica da vida para saber se você vai seguir ou se você não vai seguir. Se é isso ou se não é aquilo, né? E ali você vai sonhando a cada vez e vai aproveitando as oportunidades. E depois você vai entender que todo esse conjunto de coisas é que vai formar você para ser o que você é da vida. E o quanto é importante, né? Quanto Sem foi dúvidas. importante eu ser um aluno da escola Lodum, conviver com os blocos A, conviver com essas pessoas, né? Que me deram essa formação, que me fizeram entender, que me faziam, poxa, tem um pretinho ali, sabe? Que, poxa, eu também posso ter meu cabelo assim. Poxa, eu também posso sonhar e colaborar e fazer coisas, né? Sobretudo o vulto cultural, quanto a cultura é Sim. importante no nosso bairro. Essa cultura identitária, essas histórias que atravessam as pessoas nos seus bairros, seja por meio do futebol, do campeonato de futebol, seja por meio da dança, seja por meio do teatro, da música, da banda de pagode, né? Que tá naquele bairro ali e que levam as pessoas para outro lugar. Às vezes a pessoa queria ser um jogador de futebol, não se encontra naquele time de futebol, mas vai estudar educação física. Uhum. Às vezes a pessoa quer ser cantor, não consegue ser cantor, mas vai ser um produtor cultural, vai ser um operador de som, vai ser um técnico de iluminação, mas o primeiro contato, a primeira paixão, o primeiro momento se deu naquele momento. E Sim. quem é que faz isso? São os terreiros de candomblé, muitas vezes são as igrejas evangélicas, muitas vezes são as igrejas católicas, muitas vezes são os blocos afros que impulsionam isso nas comunidades. E é isso que formam as pessoas, sabe? Com E que certeza. me levou até aqui até hoje, esse aglomerado de coisas. E aí a gente vê a questão da origem, né? A região do nosso bairro, né? Os valores culturais que a nossa região tem. E aí o Cabula vai e ele entrega na escola Olodum para poder ele lapidar e fazer com que você não perdesse essa essência que a nossa comunidade traz historicamente. E aí você vai sendo lapidado. E aí me digam como foi essa experiência, você chegando ali, vendo aquele mar de culturas, de pessoas assim, com valores imensos que compartilham daquele do seu conhecimento na escola Olodum. Tem uma história que eu sempre gosto de contar da escola Ludum. A gente chega ali querendo cantar, querendo tocar, querendo dançar. E ali a gente vai se formando, né? Por exemplo, a gente dá a dimensão da origem do nosso nome, da origem do nosso bairro. E na escola Ludum, eu fui aluno, cheguei lá no festival, fui aluno de canto, fui aluno de juventude e liderança, fui aluno de informática, fui aluno de produção cultural e cantava naquilo. Só que as pessoas mais velhas, os nossos mais velhos, que a gente tem que sempre pedir a benção, ter o respeito, sempre tem uma visão para além. E um belo dia, João Jorge perguntou a mim assim, falou assim: por que você quer cantar? E aquela coisa, daquele sonho, daquele ensejo, eu quero cantar porque eu acho bonito, porque é legal, porque ele é bacana, mas você pode ser um mundo de coisas. Você não precisa ser só cantor. Você
pode ser um monte de coisa, porque ele começou a entender ali que existiam outras possibilidades, não que cantar não fosse a possibilidade, Sim. mas que eu tinha uma vocação maior para outras coisas. Coisas essa que me levou, não contei, a ser candidato a vereador também. Eu fui candidato a vereador. Máximo, Rafa. Então, essa formação que a gente tem, que a gente aguça ali naquela oportunidade, porque eu era fascinado, eu sempre fui fascinado pela história, eu sempre gostei de saber por que as coisas estavam no seu devido lugar. E ali no Lodum tinha a possibilidade de conhecer a história, de entender como era isso, como foi que esse bloco foi fundado, por que as pessoas cantavam, onde essas pessoas moravam, qual é a transformação. E dali você vai entendendo a potência que o Olodum é para a Bahia, que o Olodum é para o Brasil, que o Olodum é para o mundo, porque é uma comunidade que foi marginalizada de certa forma, um reduto que chamava do antigo brega, que moravam prostitutas, que moravam pessoas de baixa expectativa de vida, que estava ali lutando pela sobrevivência e que o ativismo cultural de um bloco, da música, transformou aquele patrimônio cultural da humanidade, sabe? Da nossa origem. E difundiu várias outras coisas, assim como Ilê, assim como Muzenza, assim como Adidá. Então, ali, quando você conhece essa história, você começa a entender que a cultura leva você a lugares inimagináveis, sabe? A minha primeira viagem de avião foi com o Olodum. A minha primeira viagem internacional foi com o Olodum. A minha primeira viagem de avião foi com o Olodum. A minha primeira possibilidade de estar num hotel 5 estrelas foi com o Olodum. De sentar na mesa com um reitor, de se entender, porque existe um problema. Uma coisa é você ser funcionário de uma universidade. Eu tive o prazer de estagiar e conviver com a professora Ivete Sacramento, com a militância, e você entender aquilo ali. E outra coisa é você voltar como um espectador, ou como uma pessoa que observa as coisas. Sabe? Outra coisa é você ter uma via ali mostrando que você é capaz, aquele espaço é importante, você pode estar ali. Essa vivência com a UNEB e essa vivência com o Olodum, que levava a gente para a universidade, que levava a gente para tocar para o governador, para tocar para o prefeito, para tocar na secretaria, dava a possibilidade de você ter um espaço em que as pessoas lhe olhavam com uma possibilidade de futuro. Sabe? Aquele menino ali pode ser um cantor. E que aquelas pessoas que a sociedade julgam mais importantes ou não, estavam ali exclusivamente para lhe ver. Não era para ver outra coisa. Você estava se apresentando para aquelas pessoas. Você tinha uma expectativa, poxa, as pessoas vão me ver cantar. E com o tempo, aquilo eleva a sua autoestima. Com certeza. Muitas vezes a pessoa para lhe ouvir, para lhe perguntar, para lhe entrevistar, para estar na TV. Isso eleva a sua autoestima enquanto você, enquanto ser humano, e para outras pessoas que lhe verem. As pessoas no seu bairro começam a lhe ver poxa, você é daquele lugar, você tem uma identidade, você começa a abrir portas, e isso é muito importante. Sabe? O Olodum eu podia ter inúmeros artefatos para defender o quanto essa vivência no Olodum, essas oportunidades foram importantes para minha carreira, para minha vida e o meu desenvolvimento. Como pessoa, como homem, né? Como Como um pai, profissional. como pensador, como crítico, sabe? Que é uma convivência, você passa mais tempo no seu trabalho, na sua escola, do que dentro da sua própria casa. Verdade. Sabe? E aquela corrida do dia a dia, eu tive a felicidade de ter uma família muito estruturada assim, apesar de ter uma origem muito humilde, mas as pessoas eram muito estruturadas assim, no sentido de acompanhamento. Minha mãe sempre foi muito presente. Meu padrasto sempre foi muito presente, meu pai de criação. Meus tios, meus primos estavam sempre muito próximos ali. Mas a lida do dia a dia das pessoas que têm com sobrevivência, muitas vezes não tem espaço para lapidar o que você tem de melhor, porque tá naquela correria, porque a mãe sai para trabalhar, porque o tio sai para trabalhar e faz aquela coisa e ajuda. E são então esses educadores que tá ali com o menino, às vezes, muitas vezes, 6 horas por dia, 8 horas por dia, que vai entendendo, sabe? Psicopedagogo, o assistente social. Sabe? Eu fui pai muito jovem, com 19 anos. E todo esse arcabouço de coisa me levou a chegar até aqui. Máximo. E aí vem uma coisa muito bacana, aproveitando toda a audiência, vocês que chegam aqui conosco, não deixe de compartilhar referente a esse programa para que chegue em todas as vielas, em todos os cantos, para as pessoas saberem quem é Rafael Manga e ver o quanto esse homem pode ser de representatividade, espelho para nós. Você que chega aqui conosco e está aqui conosco, não deixe de engajar na nossa programação do Fala Beiru, da Rádio Beiru FM, de curtir para poder esse vídeo estourar para todo mundo, né?
E aí, Rafa, eu queria tirar essa dúvida com você, de aluno da Escola Olodum, a conselheiro e historiador, porque você fez uma viagem, né, a trabalho com Olodum internacional, onde vocês buscavam estudar as nossas raízes, buscavam ver as nossas referências culturais, políticas e musicais. Como foi essa experiência, essa análise que vocês fizeram? Eu acompanhei um pouco de longe, Lazinho também estava, não foi nessa Foi. viagem, e aí vocês tinham um paradigma referente a uma música do Olodum, né, que vocês queriam provar aqui para Salvador, para Bahia, para o mundo, que a letra da música sim tinha verdade, tinha embasamento no que vocês estavam contando. Então vocês foram pessoalmente comprovar isso, entendeu? Eu fui, na verdade, enquanto conselheiro, mas também como as pessoas estavam integrando a comunicação da viagem histórica do Olodum para o Cairo, no Egito, o Isso. Cairo Jazz Festival. Salvo engano, foi 2022, foi 22, foi 2022. E ali, apesar de não ainda estar nascido em 87, em 1987, quando o Olodum teve a ideia magnífica através de João Jorge de falar sobre Egito, mas era a primeira vez que a banda ia ao Egito. E ali tinha uma indagação, porque quando o Olodum escolheu esse tema de Egito, falavam que o Egito não era na África e que não tinham negros no Egito. E aquele vídeo que eu gravei com o Lazinho era muito perguntando isso, que ele imortalizou uma música que eu acho que é o hino da Bahia, que é o hino brasileiro. A gente tem uma ministra hoje, Margarete Menezes, que foi a primeira pessoa a gravar a música Faraó. E você vai pensar nisso, 87, 30 e quantos, quase 40 anos de que essa música foi gravada. E anos depois, João Jorge falava que tinha um sonho de levar a banda do Marcel Pelourinho, que tinha um sonho de levar a banda do Brega, a banda dos Pretinhos, para o Egito. As pessoas riram dele. Dizer que isso nunca ia acontecer. Que era maluquice da cabeça dele. A gente levou. E a minha pergunta, a Lazinho, foi ali perguntando a ele qual era a sensação de estar ali. Onde as pessoas duvidaram da capacidade nossa, dizer que o Egito não era negro, que não existia essa coisa de faraó, que os faraós eram brancos, e que não era na África, e que eles foram no Museu do Louvre, e estava ali materializado um sonho de 38 anos, 40 anos, não sei lá, me fugiu a conta aqui agora, de que o Egito era negro, que ficava na África, e que realmente tinham mãos negras construindo aquelas pirâmides. Foi incrível, participar daquilo foi incrível. Participar daquilo foi incrível, vivenciar aquilo foi muito incrível, sabe? Foi um momento histórico, um momento único, que nos impulsiona aquilo que eu vim falando aqui, que as coisas são possíveis, sabe? Que esse Beirut Cast daqui a uns anos vai estar na TV, que Que você Deus vai ser um grande abençoe. apresentador de TV, Axé, axé. que você vai conseguir, porque é isso, sabe? A gente se permitir, né, Se provar. permitir, eu acho que é muito sobre isso. E eu acho muito legal estar aqui falando sobre isso, sabe? Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas essa iniciativa das pessoas do bairro ter fala, de um bairro adjacente, de contar suas histórias. Quando a gente se enxerga e ver outro igual a gente, que eu falo no sentido de cor, de Sim, lugar de fala, de propriedade, a gente passa a entender também que a gente pode estar naquele lugar, com certeza. Com sabe? certeza. Eu também posso, outros meninos também podem ter um podcast, outros meninos também podem ter um canal, outros meninos para falar de inúmeras Com coisas, certeza. sabe? E sobretudo o poder de ser diferente, de não ser igual a todo mundo, de ir na contramão. Porque ir na mesma direção que todo mundo já é o fluxo do rio. É, Mas às vezes fazer um caminho, uma rota, é que tá o diferencial, sacou? com E o certeza. Olodum fez isso. O Olodum, o Ileaê, o Buzenza, a Adidá, mulheres que tocam percussão, sabe? E a gente chegando a surfar nessa questão dos blocos afros, o seu estudo que você fez e a defesa referente aos movimentos dos blocos afros, me diga essa raiz que você trouxe, né? Porque você participou de muitos fóruns também, Sim, né? E nesses fóruns você levava a história cultural, a defesa, os valores que eram marginalizados, né, há muitos anos atrás. E as pessoas não entendiam, olhavam assim o bloco e tipo, não davam importância, né? Preferia os outros, né? De grandes artistas, de grandes nomes, mas não conseguiam se identificar, até que sendo negro, que ali o seu maior valor também estava passando ali com Didá, com Ilê, com Olodum, e nesses fóruns você trouxe, né? Essa ideia?
Os blocos afros ele tem um sentido, como eu falei há poucos minutos atrás, de formar as pessoas, de dar vez e voz às pessoas que muitas vezes eram apagadas. O surgimento do Ileaê foi um grande advento no Brasil e no mundo, né? De um bloco que se inicia para incluir pessoas no carnaval, onde negros, pessoas periféricas eram excluídas dessa festividade que ainda assim popular é uma festa elitista, e dizer que os negros podiam estar inseridos ali. A partir daquele movimento que era para inserir no carnaval, você começa uma série de discussões que já tinham estabelecidas lá na década de 80, de 70, movimento Black Power. Então, dentro daquele incentivo ali de como se vestir, da beleza do homem negro, da mulher negra, da possibilidade de trabalho, de emprego, de renda, de educação, através da música e da cultura, você vai formando aquelas pessoas. Né? Agora, quantas pessoas minimizarem isso e achar isso uma coisa menos, de dar uma importância, é muito fruto do racismo estrutural, né? O racismo é algo que foi estruturado na nossa sociedade, né? Você viveu um país que tem mais de 300 anos de escravidão e num belo dia, uma dita princesa que dizem que libertou, que assinou um documento e falar essas pessoas que ficaram 300 anos escravizadas, pode ir. Pode ir pra onde? Você nunca teve nada. E não teve um pensamento estruturado de como é que essas pessoas iam ficar, como é que ser dividida, não. Foi jogada. Entendeu? Então é um pensamento que vem com uma estrutura já de pensamento disso. E esses blocos afros foram os principais propulsores de mostrar que essa história não era bem assim, que a história estava mal contada. E de reivindicar por direitos e reivindicar até hoje. Cotas na universidade, cotas no serviço público, sabe? O lugar da pessoa negra, os direitos das pessoas com a questão racial. Que existe uma diferença do direito das pessoas e existe uma diferença dos direitos das pessoas negras que durante muito tempo foram marginalizadas, foram criticadas, foram excluídas e que hoje o racismo segue, que não acabou, mas de forma mais estruturada. Ele é mais de forma mais estratégica. Assim como a gente evoluiu na tecnologia, na ciência, o racismo vem evoluindo também, com diversas formas. E que lhe faz acreditar, muitas vezes, que ele não existe, ou que ele acabou, ou que ele é mimimi, como é, né? Agora que o pessoal fala, é mimimi. Descansa militante. Mas só quem sabe o que é ter o demarcador social da negritude em sua tez é que sabe a dor do que se é viver. Com certeza. Porque ele é sorrateiro. Se você viesse antes. Eu até tinha essa vaga, mas. Sabe? E a única coisa que é um fator principal disso, além de entender que você é negro, que você precisa lutar pelas suas raízes, é a educação, é a cultura, é a arte. Vai fazer entender que o Beiru, um homem negro que viveu aqui, um lutador, que foi trocado o seu nome também, por causa do racismo estrutural, para o nome de qualquer outro presidente. E na volta, para ter o nome de volta, tem que ser dividido, como se fosse direito conquistado. Também é um lugar que tem potências, que tem coisas bacanas, que tem pessoas que fazem a coisa acontecer, tal qual tem no Curuzu, como tem em Pernambués, como tem em diversos outros bairros, sabe? Com certeza, meu irmão. E assim, como em todos os programas, Dindo aqui traz esse momento de reflexão. Com todo respeito à trajetória política, à história política do presidente Tancredo Neves, mas eu me identifico com minha comunidade, a cultural, ao que ela realmente pertence, que é Beiru. Então, eu nunca vou dizer, eu sempre vou defender aqui, eu sempre serei polêmico, por mais que eu evite isso. Eu sou Beiru, meu bairro é Beiru, Tem minha uma comunidade é coisa Beiru. muito incrível que aconteceu também com essa militância de movimento negro e por iniciativa do ex-vereador Luiz Carlos Suíca, que foi dar nome aos lugares que Sim, por muitas vezes foi apagado. Por exemplo, a gente verdade. tinha um colonizador que dava nome à Praça Visconde Cairu. É. Eu lembro, você teve uma luta. A gente teve uma luta para Me mudar o recordo o nome nome da da rua, praça, Rua da das rua, a Laranjeiras, Rua das né? Laranjeiras, que a gente mudou também para a Ilha do Feijão, que foi uma mulher que viveu naquele lugar. Iniciativa também do vereador Luiz Carlos Suíca, um homem negro, uma pessoa que teve sua Maria Filipa trajetória de vida também. travada ali nos movimentos sociais, no sindicato de limpeza urbana, Um homem um que tem uma historiador, que trajetória. tem uma trajetória incrível e que peitou essa. Vamos mudar o nome das Laranjeiras para Laí do Feijão, que foi uma mulher revolucionária naquele Pelourinho.
que muitas vezes foi apagada pela história por ser mulher, por ser negra, mas a Laí tem um legado inegável, Que que tá alimentou marcado. muita gente ali naquele Pelourinho, que teve coragem de, na época da ditadura militar, abraçar o movimento negro e dizer, você vou se reunir aqui. E que pautou essa cidade com o movimento Eu Quero Ela para dizer que queria uma prefeitura negra. Foi no Baile Alaí do Feijão que surgiram as principais músicas, os principais debates, as principais conversas. Era um lugar onde a comunidade negra, dentro daquele lugar do Pelourinho, que tinha grandes restaurantes no tempo, mas que ela abraçavam as pessoas ali. Então nada mais justo do que a Rua das Laranjeiras ser Alaí do Feijão por diversas coisas. Pessoa que aconselhava, que tinha uma visão, que estava ali olhando, que estava ali cuidando daquelas pessoas. E era o nome Laranjeiras. A gente botou lá de feijão. E Maria Filipa, uma mulher da ilha de Itaparica, que questionaram a sua existência por ser mulher, por ser preta, por ser marisqueira, que estava ali olhando para a ilha de Itaparica, que tem um monumento, mas o nome da praça era Visconde Cairu. Não tinha nada a ver com a Um história. colonizador, sabe? Um cara que muitas vezes imprensou ou estava ali oprimindo a comunidade negra, e que o vereador Luiz Carlos Suíca também foi um cara que peitou junto com o movimento negro, e a gente reuniu os movimentos sociais, e a gente reuniu os influenciadores para dizer, olha, nós queremos que a nossa praça, nos 200 anos da independência do Brasil, nós queremos que a nossa Bahia tenha um reconhecimento das pessoas que fizeram parte dessa independência do Brasil e da Bahia, e Maria Filipe foi uma delas. E foi incrível. Máximo. E hoje temos aí a Rua Laí do Feijão e temos a Rua Maria e a Filipa. Praça Maria Filipa. E também a vereadora Marta Rodrigues, agora recentemente, mudou o nome da ladeira da praça para a ladeira da Revolta de Malês. Então é um movimento Que conta a nossa que história, né, conta a nossa Rafa? história. E quanto é importante esse tipo de movimento. Sabe? O quanto é importante esse movimento. De você olhar e... Sabe aquela coisa de criança? Por que Sim. essa rua é fulano de tal? Por que tem esse nome? É. Por que tem esse nome? Imagina hoje, quantas pessoas perguntam por que o nosso bairro é Beiru? É. Né? Não tô aqui negando a importância, mas por que tirou esse nome de Beiru? Né? Por quanta importância, né? O quanto é importante a Avenida Milton Santos? Porque Sim. você aguça o nome, esse nome, o legado, a propriedade daquele lugar para as pessoas. Você conta a história através disso, de reconhecimento. Para essa história nunca ser Não apagada. se apague. E ela não deve, Que ela não deve se porque apagar. o que traz e precisa ser trazido à reflexão que para hoje Diego Amorim está aqui, Rafael Manga está aqui. Houve pessoas lá atrás que lutaram pela gente, que recapearam as ruas para hoje a gente também poder lutar, a gente poder dar continuidade. Então, se a gente apagar o nome deles do legado da história, vai futuramente existir um outro Diego, um outro Rafael, uma outra Maria, um outro João, não vai. Então sim, tem que ser marcado, tem que ser registrado. Se a nossa cidade é a mais negra, né, fora da África, então a gente tem que dar importância àqueles negros que lutaram por nós. Com certeza. Você Né? dá nome e sobrenome, que Com é certeza. importante. E aí a gente aproveitando esse ensejo aqui, eu mando um forte abraço para o vereador Suíca, né? Tô com uma cria sua aqui também, onde o seu gabinete, né, abriu portas para poder contribuir ao seu mandato, e estendo o convite também desse homem público, dessa pessoa de comunidade, cria de Pernambués, cria da região do nosso Cabula, a vir aqui contar sua história marcante, toda a sua trajetória também de militância, né, para todos, que sirva também de inspiração. Chega Rafael ali para dar sua contribuição política também. Chega ao gabinete do vereador, depois ao gabinete da deputada. Como isso contribuiu também para você e o que você também pôde contribuir ao mandato político? Olha, eu acho que a gente se encontra no lugar onde a gente se sente à vontade, né? Uhum. E quando as pautas se encontram, a gente tem mais fluidez para fazer isso. Luísa Maia é uma mulher que teve uma participação muito forte no combate ao machismo. Tiveram projetos muito importantes. A lei antibaixaria mesmo, que foi questionada pela mídia, não se tratava de excluir nenhum gênero musical, mas também de dizer que não tinha mais espaço para se falar mal de mulher, de LGBTs, de negros na música, e ter um financiamento público sobre isso. A gente viveu uma época na Bahia em que Sombria. a gente via dentro das escolas, com financiamento do governo, mulher ser chamada de lata, mulher ser chamada de cachorra, tapa na cara. Isso no âmbito da educação. A gente está questionando o poder de quem gosta do pagodão. Eu acho que hoje nós temos a possibilidade de ver outro tipo de música, outro tipo de abordagem, mas não dá pro
governo está financiando isso. Sim, a Né? partir do momento que a gente desvaloriza a mulher. A gente Mulher, tinha aquela negros, música LGBTs, que a gente valorizava a cor da mulher, né? De é, Márcio Vida, e, valorizava a cor, a mulher isso, negra é toda a outra. E isso. aí a gente Tem um marginalizar. contraponto que você via discriminação de LGBTs, discriminação de mulheres, discriminação. Sim. Então, o Ale era sobre isso. Tem uma discussão muito boa e foi importante o debate. Também com o Luiz Amar, nós temos a publicidade sem machismo, que via a mulher como um objeto de uso ou de apropriação, sabe? Com as cervejarias. Teve também. Então, uma série de coisas. Isso o Ica é esse cara também da comunidade, né? Um cara que estava ali perto da comunidade, que entendia uma saída da comunidade, seja no futebol de várzea, seja na música, também conselheiro do Ludum, com os blocos afro, da negritude. Então, foi importante passar por esses lugares, porque é formação política, né? Tem a formação política, né? A gente já vinha com essa formação política no Partido dos Trabalhadores também, que tem essa pegada social, mas com essas pessoas em especial que eu tive uma convivência maior, elas foram fundamentais. Fundamentais também na minha formação. Acho que todo lugar que a gente passa deixa um pouco da gente e a gente aprende muito. Sobretudo com pessoas que são extremamente experientes, né? É incrível. Sim, sem dúvidas. E tipo assim, que tem uma bagagem que pode contribuir pra gente se inspirar e construindo a nossa também, especial né? me levou pra TV Baiana, me levou pra rádio, né? Poxa, que responsabilidade, Dindo, aqui é trazer um comunicador, apresentador, repórter. Rapaz, tô me saindo bem? Gente, que é isso. Tô me sentindo super à vontade aqui, com muita esperança de que isso aqui vai ser um vulto de comunicação no nosso bairro, porque eu acredito muito nesse processo. Acredito muito nesse lugar. A gente fala à vontade, quando a gente fala sem medo de contar nossas histórias. Com certeza. Quando a gente não tem que negar nem se esconder de onde a gente veio, sabe? E com muito legal, o lugar é legal, tá muito bem organizado. Pela coragem de vocês também de fazerem isso acontecer. Isso é muito importante. Quebrar um paradigma de um grande sistema que tem aí. E que ainda destrói, que um dia história. você acorde e ache que isso não é importante, foi importante. Foi importante pra mim ter um programa web, sabe? Foi importante tá na TV Assembleia, tá na TV Quirimurê. Foi eles que me levaram também pra ser habilitado em rádio e TV. Sabe? Fazer um projeto da minha faculdade, onde eu participava desse projeto. Meu TCC da pós-graduação foi o Catado de Cultura. Meu TCC da faculdade foi a Escola Ludum. Então você tem propriedade de estudar aquilo que você viveu, de se aprofundar, de ver como aquilo que você estuda se agrega. Sabe, isso aqui é importante. E você tem uma voz. Talvez uma pessoa nunca teve a oportunidade de falar, de contar a sua história, de ter algumas pessoas assistindo, né? Com certeza. De saber o quanto ela influencia na vida das pessoas. É muito importante isso. Com certeza, com certeza. Vou aproveitar a audiência aqui e mandar um abraço à galera que acompanha a gente aqui. Ives Conceição, Patrícia de Jesus, Jussara, sejam muito bem-vindas ao projeto da Rádio Beiru FM, nos estúdios Beirucast. Esse é o programa Fala Beiru, sejam muito bem-vindas. Não deixe de compartilhar referente ao nosso programa para que ele chegue em todos os cantos, a nossa voz seja o porta-voz da comunidade. Não deixe de se inscrever no nosso canal para poder engajar esse projeto a chegar com grande excelência e a gente sempre buscar a nossa evolução, a nossa melhora e levar a voz e vez, né, da comunidade. Eves Conceição é minha parceira, minha prima, minha parceira em composição também. Compositora? É compositora, né? Aí, ó, ela falando aqui do legado da Lei 10.639/03, uma prima minha também que formação na minha vida, assim. Minha professora de banco, foi minha professora da vida, minha parceira de composição, e que a gente troca várias ideias. Legal, seja bem-vinda. Vou deixar já aqui o convite com o Rafa para você vir aqui contar a sua história. A gente compartilha, porque Dinda é curioso, viu? E a curiosidade a gente compartilha. Rafa, hoje, trazendo agora mais um pouco para a realidade hoje que você vive na Secretaria de Cultura do Estado, que tem um papel fundamental não só como investidor em projetos, mas em desenvolver, em manter e valorizar toda essa cultura rica que a Bahia tem em todos os cantos, não é só em Salvador que a gente tem uma história marcante que precisa dos olhos e uns anseios dos órgãos públicos, mas a Bahia, em todo canto que a gente for, a gente precisa ter aquela atenção aos anseios das comunidades. Me diga hoje esse papel importante hoje que você ocupa, que você está, como é desenvolver, estar ali lado a lado, sendo que você foi lapidado, graças a Deus, nas melhores escolas e pelas melhores pessoas. Hoje você está ali e vê esse papel fundamental que você está. Olha, é impossível falar da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia sem antes falar da importância que a Bahia
tem no cenário cultural, da sua diversidade cultural. Mas antes de falar sobre essa diversidade cultural, eu queria falar da felicidade que a Bahia tem hoje de ser governado pelo governador Jerônimo, que é um governador que ele é professor, é um cara que veio das comunidades, professor que governa nos ensinando muito, tem uma sensibilidade muito grande, e isso nos dá a capacidade de ter um diálogo mais próximo enquanto funcionário do Estado, enquanto gestor, que dá a possibilidade de acreditar nos sonhos. Quando você tem uma pessoa que, assim como eu e você, tem uma lida com o movimento social, ele tem uma sensibilidade maior. Isso tem dado a capacidade do governador estar fazendo um dos maiores investimentos da história da Bahia na cultura. E essa diversidade, ela fica, ela não fica simplesmente no polo do fazer artístico. Quero mandar um abraço também aqui para o secretário Bruno Monteiro, que é uma pessoa também que tem essa sensibilidade, está muito próximo das comunidades, tem discutido muito sobre a importância atrelado à educação e à cultura, onde tem na Secretaria de Educação uma parceira também, que é a secretária Rovena, que tem essa sensibilidade. Por quê, Diego? Quando as pessoas forem no movimento social e passam a ser governo, tem um desafio de separar, você entender como é aquilo. Poxa, eu queria fazer mais, mas muitas vezes a pessoa não é institucionalizada, não pode, mas tem uma sensibilidade de fazer, de ver como é que acontece. Então, a Secretaria de Cultura está muito colada com as escolas, com as comunidades, com projetos que facilitem também, desburocratize, claro, dentro da lei, de como fazer o fazer cultural chegar ali, das feiras literárias que estão invadindo os Sim. bairros, sabe? De fazer uma feira literária no Pelourinho, de fazer uma feira literária em Cajazeiras, de fazer projetos dentro da secretaria que vá para as escolas estaduais, sabe? A Lei Paulo Gustavo tem feito muito isso. Tem trazido para as escolas a possibilidade dos meninos fazerem arte dentro da escola. Tem discutido, junto à Secretaria de Educação, junto ao governo, como é esse fazer cultural como matéria básica nas escolas. Que esses meninos sejam impulsionados através da cultura e da arte, sabe? E tem respeitado a diversidade cultural. A cultura da Bahia, ela não tem dono. Ela não tem um grupo A, um grupo B, não é elite cultural. A cultura da Bahia é da Bahia. E tá sendo desafio fazer isso, sabe? Tem um projeto muito lindo do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do IPAC, que eu quero mandar um abraço a meu amigo, meu compadre, meu irmão Marcelo Lemos, que tem levado os meninos pro museu, pô. Legal. Tem pegado os meninos nas escolas e levado pros museus, sabe? Tem levado teatro, música, dança para as escolas. Eu acho que isso é um dos principais fatores incríveis que fazem Sim. com que os meninos possam entender que aquele lugar é um lugar dele, sabe? Imagina você, a gente vê um museu como algo assim, elitista. Ah, eu não vou no museu porque é chato. Não sou Mas turista. não sou turista. Mas quando a gente sai da Bahia, a gente vai pro museu, né? Que a Quando gente a não gente sai, vai valorizar no o museu, porque nosso. são nossos. E, sobretudo, desses meninos ocuparem esse espaço, sabe? De ocupar esse museu, sabe? Eu tô lendo na escola, a Fundação Cultural do Estado da Bahia, a FUNSEB, a quem eu quero mandar um abraço também pra minha amiga. Todo mundo é amigo. Clara Prado, que tem levado os polos de dança para outros bairros. Nordeste de Amaralina, sabe? Para os meninos dançar música, dança afro, para dançar o clássico, para dançar várias coisas que muitas vezes não chegava pra gente. Então, essa possibilidade de ter uma galera jovem, de ter uma galera do movimento social, né, na secretaria, de estar fazendo essa cultura, dá a possibilidade para muita coisa. Tem sido muito legal, desafiador fazer muita coisa. Sobretudo com essa inclusão, sabe? Essa militância. A gente fez agora também o Amor pelo Pelô, um programa incrível que ocupou as ruas do Pelourinho, com as comunidades locais, com as bandas daquele lugar, com o pessoal dos bonecões, com aquela coisa da itinerância, aquelas bandinhas, todo mundo ganhando seu dinheiro com os barraqueiros. Nós agora no carnaval, a secretaria, com o secretário, com outros, pegou os barraqueiros e botaram padronizado para que eles Massa. vendessem. Estamos dialogando com os comerciantes locais, sabe? Então é um desafio muito grande, mas que a gente tem uma abertura muito bacana de estar fazendo as coisas acontecerem. E eu me sinto muito feliz em fazer parte disso, né? Massa. É um choque de realidade daquelas pessoas que achavam que era dono da cultura, ou que era um dono daquele lugar, ou que aquele lugar era, ou que aquela cultura servia ou não servia para alguém. Mas é um desafio muito legal. Por exemplo, tem muita gente fazendo podcast aí através do Paulo Gustavo. Tem muita gente no interior fazendo feira literária. Imagina um menino poder divulgar seu livro, sabe? Sim. Os estudantes escrevendo livros.
poesia. Eu ia até aproveitar o ensejo, eu queria mandar um abraço aqui para o nosso diretor Marcos, do Colégio Clarice Santiago, né? O último programa do Fala Beiru, do ano passado, nós trouxemos o diretor aqui, depois trouxemos duas alunas que elas participaram de um projeto da Secretaria de Educação, junto à Secretaria de Cultura, onde elas participaram de uma competição a nível estadual sobre música, né? Então, um exemplo, os próprios alunos faziam a composição da música, Olha que né? coisa E uma incrível. aluna ia e cantava. Foram para o estádio da Fonte Nova. Dos nossos colégios aqui, né? O Clarice Santiago foi finalista desse campeonato e ela trouxe aqui a participação dela referente a esse evento. Diz que ela teve contato com alunos de toda a rede estadual, de interior, de região metropolitana, que foi muito bacana essa experiência. Disso, uma das alunas, ela viu o dom que ela tinha de cantar, porque ela nunca tinha cantado na vida dela, em igreja, em nada, ela despertou esse dom para cantar. A outra aluna que fez a composição da música despertou o dom dela de ser poetisa. Hoje ela é poeta, hoje ela compõe músicas, hoje ela compõe poesias e elas estão com esse sonho, né, de seguir carreira com isso. Então, foi a base de um projeto, Imagine né? quanto desafiador é fazer um projeto desse, né? Que a escola esteja lá. O secretário Bruno Monteiro tem um desafio incrível com seu corpo de dirigente, que é essa diversidade cultural, onde você vê a minha amiga também, que tem feito um trabalho incrível no CCPI Cristiane Taquari, chegar a comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades do povo cigano, e tá ali numa escuta ativa, de fazer essas pessoas entenderem como é que funciona o sistema de cultura, né? De rodar o interior do estado da Bahia com sua diversidade, né? De entender como é que isso funciona, sabe? Dessas feiras literárias chegarem no interior do estado da Bahia, você não tem noção do que é isso, pô. Da comunidade toda parar para ver, que é um trabalho que a Fundação Pedro Calmon tem feito, já com o Sim. Sandro, que teve da frente agora, que teve o Vladimir também, de levar da comunidade parar, uma comunidade do interior, parar para o lançamento de um livro, pô. E ali você gera economia, tem uma pessoa vendendo, Fomenta. sabe? Você fomenta aquilo no interior do estado da Bahia. E, sobretudo, que esse desafio que o secretário Bruno Monteiro tem, e que tem feito com muita maestria, é entender a diversidade da cultura da Bahia. Que é imensa. É imensa. Você vai e tem os terreiros de candomblé, a comunidade de terreiros de candomblé, que faz o bembé no mercado em Santa Amaro. Você tem os indígenas que fazem os seus ritos, as suas festas e celebrações, que também é cultura. Com certeza. A história. E a história, sabe? Essa diversidade cultural que é um grande desafio. As comunidades periféricas também adentrar esse espaço. A gente viu agora o lançamento também do Museu de Arte Contemporânea, que vai do clássico até o urbano. No Corredor da Vitória, na Graça tem um museu onde tem grafite, onde tem hip hop, onde tem dança, sabe? Tem uma praça hoje no Pelourinho que é diversa, que tem um pagode, que tem, então um desafio muito grande enfrentar isso. E ser participante disso, com conhecimento de causa por ser da periferia, porque ser de bloco afro, é um desafio também e é maravilhoso, sobretudo pelo seu lugar de escuta. E tem um convite a fazer essas pessoas. Os equipamentos públicos de cultura do estado da Bahia não tem dono, ele é de toda a comunidade. Sim. As pessoas precisam ir aos museus, precisam ir ao teatro. Precisa valorizar a nossa E tem cultura, né, muita coisa Rafa? bacana, gratuita acontecendo. O Museu de Arte Moderna da Bahia tem oficina de pintura, de dança. O MAC tem yoga, tem meditação. Entendeu? Tem um monte de Eu vi que curso teve um gratuito. período tava tendo até dança do ventre, Sim. que é algo que eu tenho A acompanhado, FUNSEB, tem desenvolvido muito. A FUNSEB tem feito isso. Sabe? Massa. As nossas bibliotecas públicas estão aí. A Biblioteca Monteiro Lobato tem um acervo de gibi incrível, de gibi, de um monte de coisa. Eu acho também que tem esse convite a ser feito, sabe? Para a população. Para a população chegar perto, se jogar, como eu falo, se jogar na Bahia, entender, conhecer os nossos espaços que são nossos. Com certeza. Estão ali abertos. Então é um desafio muito grande pela diversidade da cultura, que são muitas, são 416 municípios, mas eu acho que a gente tem feito da melhor forma possível em parceria com diversos órgãos do Estado, muitas vezes haver uma parceria ou outra, com o governo também municipal, nós temos feito algumas coisas para fazer a cultura chegar. Eu sou só um colaborador. Arregaçando as mangas, ó, manga, arregaçando as Quem tá com mangas. o desafio aí é o governador junto com
um secretário que tem feito um trabalho incrível. Sou muito feliz de fazer parte dessa história. E hoje eu fico feliz por isso, porque nós temos um papel fundamental de explorar ela, mas de uma maneira muito positiva, que é a ministra Margarete, né? Sim. É uma baiana retada que tem mostrado seu valor. É uma missão muito difícil, né? Não é fácil, não é fácil. Você servir ao órgão público, você se dedicar, você tem que se abster de muita coisa da sua vida, do seu social. É, você se torna mira de muitas coisas negativas, por mais que você esteja contribuindo para o bem das pessoas, sempre tem aquelas pessoas do contra que buscam desfazer do seu Mas, trabalho, principalmente quando você faz isso com excelência, né, mas Rafa? isso E também ela é tem enfrentado isso por ser uma mulher preta. negra, preta, nordestina, baiana, né, artista, porque o mundo, né, o país tem que respeitar a história de Margarete. Ela é uma mulher que enfrentou grandes paradigmas, ela não chegou ali ao ministério à toa. Ela tem uma história que tem que ser valorizada e que mostra que ela é capacitada para ela estar ali. E hoje ela tem contribuído para a Bahia referente a isso. Sem dúvidas, e bem provável, tem apoiado, né, as prefeituras, tem apoiado aí a secretaria para que tudo seja fomentado da melhor maneira possível. Porque não basta só ter o dinheiro para poder designar, mas sim acompanhar, ajudar a administrar, conduzir, para que esse retorno futuramente seja com excelência, né, E a gente Rafa? precisa entender os vultos históricos. Tem Margarete Menezes à frente do Ministério da Cultura, com a retomada do MIM, que é muito simbólico, muito estratégico e muito potente. Sobretudo pela história e o legado que Margarete Menezes tem na sua trajetória, de ser uma mulher negra que conhece as causas sociais, que conhece muito bem os vultos culturais deste país. E trazer a retomada é muito simbólico e muito potente. Sabe? Tem Margarete hoje no Ministério. É a Perfeito. retomada, a gente tem que se dizer que o MINC foi retomado, que ele foi destruído. O Ministério da Cultura ele foi destruído no governo passado, ele está retomando agora. E é um trabalho para E reconstruir um prédio que sobretudo desabou. que é aquela coisa de as pessoas terem poder de fala e poderem opinar e terem escuta. A gente não pode negar que há anos atrás nem isso a gente tinha. A A gente não queria nem fundação falar. mesmo hoje A que João Fundação Jorge Cultural está. Palmares queriam apagar a nossa história. O Jorge tem um relato em que tinha uns quadros, livros, materiais das mais diversas formas que foram jogados fora, Foi foram mesmo, Rafa? queimados, foram escondidos. Queriam apagar a história dos presidentes que foram da Fundação Palmares, a história. Que Tiraram o absurdo. símbolo da Fundação Palmares É uma por, desconstrução. por fundamentalismo religioso, por ódio, por intolerância, É sabe? complicado. Desconhecimento da nossa história e queriam apagar isso de uma responsabilidade. Então, Margarete tem, para além da sua competência, tem um demarcador de ser a pessoa que trouxe de volta, junto com o presidente Lula, o Ministério da Cultura e a liberdade de expressão cultural desse país. É muito importante que se diga isso. E isso foi fundamental para que as pessoas pudessem voltar a sonhar, sobretudo de entender que elas podem ocupar aquele lugar e de que, de verdade, a sua cultura, a sua história, o seu legado neste país, ele não é menor por ser diferente de outras pessoas. Isso é muito importante. Tem um fruto histórico muito grande nisso aí. E muitos dizem que nós somos minoria. Não somos, não, viu? Somos a maioria desse Nós país. somos a maioria. E ter Margarete ali naquele lugar é também a possibilidade de outras pessoas negras, outros artistas de outras pessoas de vultos culturais se enxergarem e de entenderem que elas também podem ocupar aquele espaço. Sem dúvidas. Rafa, a gente está chegando ao final do nosso programa. O que é bom é assim, dura pouco, passa rápido. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês que estiveram aqui conosco. Valorize o nosso projeto, ele é tão humilde. Para ele crescer, a gente precisa da contribuição de vocês. Então, você que chegou aqui com a gente agora, você que nos acompanhou, ou você que vai poder assistir depois toda a nossa programação, não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, o BeiruCast, nos acompanhar nas redes sociais, que a partir de segunda-feira tem uns cortes referente ao nosso programa de hoje, junto com o Rafael, né, durante toda a semana e junto com a nossa programação também que a gente tem. Então segue a gente lá no Instagram, BeiruCast, Rádio Beiru FM. Se inscreva em nosso canal aí do YouTube, onde você está nos assistindo, compartilha. Você que esteve com a gente pelas caixas locadas em toda a região do Cabula. Esse foi mais um Fala Beiru aqui com o Rafael Manga. E como todo final do programa, eu sempre faço uma dinâmica com os nossos com nossos convidados. Eu faço uma palavra, aí você pode complementar com outra, ou com uma frase, ou aquilo que te inspire, tá, Rafa? Tá. Um sonho. Poxa, que palavra difícil, né?
Pra te tocar. O sonho é a gente ter um país mais igual, onde as pessoas tenham a mesma possibilidade de oportunidade. Uma missão. Uma missão. Esse quadro tem de paralisar a gente, assim, pegar a gente assim, né? Uma missão. Eu gosto muito da minha frase, se jogue na Bahia. Eu acho que tem uma Bahia que ainda não foi desvendada, que as pessoas precisam conhecer. Olodum. A Olodum, Olodum é vida. Olodum é história. Olodum faz parte da minha história. Sua ancestralidade. É tudo. É minha fonte de vida. O que esperar de Rafael Manga? Eu acho que o que esperar de mim é um companheiro, um parceiro para poder sonhar junto e construir muitas coisas. Com muita Massa. verdade, com muita dedicação. E eu acho que é isso, que a gente possa plantar sementes aí pelo mundo, de que a gente possa saber que algumas dessas sementes não irão germinar, mas as que germinarem vão ter o vulto da nossa história. Axé, que assim Achei. seja. Meu amigo, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Saiba que você semeou várias sementes de Iberu por toda a nossa região, aqueles que nos ouviram, aqueles que nos acompanharam e aqueles que vão nos acompanhar. Saiba que você é um espelho para mim e um espelho para todo o nosso projeto da Rádio Iberu FM. Estava ansioso, estudei muito, busquei me Ai, dedicar ao máximo referente a esse programa de hoje, porque você é uma pessoa que inspira muitas pessoas. Hoje você é um espelho, você faz parte da nossa comunidade e não tenha dúvidas que você está em um local que nos deixa confortáveis, porque a gente está sendo bem representado, está sendo conduzido da melhor maneira possível. Então, a gente se sente bem que pessoas como nós estão no local que merece, que é de justo. Então, espero em Deus e espero os nossos orixás, em toda a nossa ancestralidade, que as escadarias para você seguir sejam longas, né? Não sejam curtas. Você tem um degrau muito grande ainda para você caminhar, para você subir. Você é filho de um homem farto, você é filho de um homem que tudo vê, tudo enxerga e todas as falas são ditas e são ditas com força. Então, as portas do Fala Beru, da Rádio Web Beru FM, sempre estarão abertas para você, meu irmão, sempre que for necessário. com certeza. Eu que agradeço por a possibilidade de estar aqui, enquanto ser um homem preto de candomblé. Eu quero mandar um abraço também para toda a minha comunidade, para toda a minha família do terreiro Ilê Axé Oyassuju, que fica em Lauro de Freitas, que me sustenta na fé e que me faz ter mais vontade de seguir, porque sem ancestralidade a gente não é nada. E dizer assim, Diego, da importância que o Fala Beru tem para nossa comunidade, e dizer a vocês que nunca percam a esperança de manter esse projeto vivo, que é muito importante dar voz às pessoas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, sobretudo pela capacidade de enxergar que eu poderia colaborar de alguma forma. Espero que eu tenha colaborado. Eu não fiz nada além de que contar um pouco da minha trajetória, com muito incentivo, não de ser melhor do que ninguém, mas de fazer com que as pessoas se enxerguem que nesse espaço a gente vai juntando muita coisa, trazendo muitas possibilidades. É o que nos forma. Que não existe nenhum passo que seja menor ou maior do que o outro, mas sim uma grande oportunidade de fazer, de acontecer, de formar aquilo que a gente quer. E tem uma coisa que é muito importante, que é acreditar naquilo que se faz. Quando você acorda acreditando naquilo que se faz, a preguiça, o desespero, muitas vezes a falta de estímulo faz com que você floresça, renasça e dê continuidade àquilo. Parabéns ao Fala Beru. Achei incrível, me senti à vontade. Que Eu bom. acho que vai ser um grande sucesso daqui a muito pouco tempo, que vai muitas pessoas trazerem aqui para trazer suas histórias. Parabéns. Muito obrigado, meu amigo. Por eu ser um homem de fé, eu digo a vocês, me queira bem, Rafa, porque isso só vai fazer bem a você mesmo. Isso foi Axé. mais um Fala Beru, um bom final de semana para todos.